Buenas, buenas, buenas. Sejam bem-vindos, amores. Tudo bem? Vamos se aproximando. Boa noite. Tem gente que eu não vejo há um tempo, que legal. Gi, Rê, Cris, boa noite, meninas. Mi. Vamos se acomodando que eu tenho uma surpresa para vocês, além do bate-papo. Eu intuí fazer um negocinho antes com vocês, então vamos se acomodando. Oi, Paulinha, tudo bom? É um tema gostoso de falar, né? É um tema que é corriqueiro. Todo mundo se relaciona a todo momento, desde a hora que a gente entra no elevador ou sai de casa, a gente tá sempre se relacionando. Obviamente que nem todas têm que ter grandes justificativas. Mas tá tudo entrelaçado pra gente aprender, né, meus amores? Bem, graças a Deus. Confesso que essa live de hoje, ela tá pra rolar tem muito tempo. E a gente sabe que tudo acontece na hora certa, né? Mas ela mexeu bastante com o meu cardíaco. Vamos ver como é que... Assim, foi preparada, entre aspas, né? Porque, na verdade, quem me conhece sabe que eu não consigo fazer nada muito protocolado. Mas ela foi preparada, já tem um tempo, já feito um vídeo que eu não consegui subir. E aí veio hoje, você vai fazer. É a quinta-feira, né? O meu dia santo, dia de nascimento, então estamos aqui com o Mestre Larion, San Germain, galerinha toda para trazer umas informações para vocês. E a ideia é, antes da gente iniciar o bate-papo, eu trazer as informações, tudo, primeiro eu quero fazer uma pequena ativaçãozinha no cardíaco para que a gente entre mais relaxado, entre mais aberto, mais pleno. Último dia da lua cheia, arro! A gente vai pegar ainda a energia de expansão e aquilo que a gente quer que comece a minguar, a gente já foca para isso, né? Vai ser legal. Valeu pela informação. Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos se chegando. Então, como eu estava falando, eu intuí antes de começar o bate-papo a fazer uma breve meditaçãozinha, uma breve ativação, porque aqui o que eu vou trazer para vocês são informações e a gente não tem que ter nada muito assim determinado, levar a ferro e fogo, nada disso. São informações que a gente vai absorver conforme cada um sentir de absorver, para que possa de alguma maneira auxiliar em situações que a gente passa na nossa vida, né? E trazer pílulas de conhecimento, trazer pílulas de consciência. Então, assim, nada que eu falo aqui é decreto, é lei. Boa noite, Uianã! Tá na tribo, índio? Salve! Ó, mandei uma mensagem pro Buzuru ontem pra gente abrir e voltar a fazer pagelança no espaço, viu? E aí, gente, são palavras que eu trago, assim, de compilações de leituras, compilações de vivências, realmente, e da demanda, né? Os atendimentos em torno desses temas têm aumentado muito. Boa noite, Andréia, do ano passado para cá. E intensificou com coisas, vivências pessoais, junto com as profissionais, aí eu vi que, cara, o chamado realmente estava ficando muito forte. Então, um dos livros que me trouxe uma abertura muito legal para falar disso foi esse daqui, gente, que eu já falei várias vezes, que é as 7 chamas sagradas, né? Eu vou, inclusive, começar a explicar essa coisa do karma, dharma, baseado nessa leitura, tá? Então, e é muito leve e é muito sem julgamento e sem ficar colocando em caixas, tá? Eu vou já começar então com a pequena ativação. E eu vou pedir para que vocês se coloquem numa posição bem confortável. Ela vai ser bem rápida. O intuito não é
que a gente fique muito tempo aqui na ativação, mas é que como a gente vai falar de um tema que causa uma curiosidade, causa ansiedade, para alguns até causa um pouco de dor, que não é essa a ideia, e que a gente receba as informações com o coração bem expandido, sem ficar preocupado com nenhum tipo de links precisos, e com liberdade e com amor. Então, o convite dessa abertura é justamente para que a gente se abra para novos conhecimentos, para novas informações, com total liberdade e fluidez, assim como devem ser as nossas relações. Então, eu vou pedir para que vocês, ou sentadas ou deitadas, fechem os olhos para a gente começar a nos conectarmos com nós mesmos e com os nossos guias, nossos mentores, que quem mais que queira dar luz está presente para poder receber essa informação e que vocês recebam juntos e que expanda o campo, né? Porque quem mora com família, quem mora com pessoas, pode receber de alguma maneira essa energia de amor. Então, eu vou pedir para que a gente faça respirações profundas e bem tranquilas pelo nariz. Então, inspira profundo. Solta o ar devagar. Perceba seu corpo. Perceba seus batimentos cardíacos. Esse lugar que é a morada da nossa alma, do nosso verdadeiro saber. Vai observando a entrada e saída do ar. E sinta, perceba. Imagine ou pense em 60 centímetros abaixo das plantas dos seus pés. Sintam raízes saindo dessas plantas dos pés, sentido ao centro da terra, e vai nos conectando com a energia magnética de Gaia, com a polaridade feminina. Com as nossas memórias terrenas, com as energias de nutrição, de recolhimento, de cuidado. E falem para vocês mesmas, aterrado. Agora sinta, perceba, imagine ou pense em 60 centímetros acima do topo da sua cabeça, lhe conectando através de fios, cabos de luzes com o céu, com as estrelas, com o campo elétrico, com o centro de cima. Com essa polaridade masculina, que é da expansão, da ação, da criação, do intelectual. E repita para vocês mesmos, aberto, conectado. Agora sinta, perceba o seu centro cardíaco, tanto na parte da frente como na parte de trás, a 60 para frente, 60 para trás. Sinta a vibração nesse campo, onde ele aloja tanto o masculino e o feminino em equilíbrio, em harmonia. E repita para você mesmo, amando. Inspira profundo, tome de mais uma respiração. Traga agora a sua atenção para o seu plexo solar, aqui na região da boca do estômago, onde a gente também chama, na linguagem de luz, centro de ser. É como nós nos relacionamos, tanto com a gente como com o outro, e com as experiências, com as coisas, onde a gente troca essa energia, né, que a gente, quando sai, inclusive, gosta de tapar o umbigo nessa região do plexo solar, mas a gente vai levar a consciência desse lugar para algo muito maior. Então vamos ativar nesse momento o nosso centro de ser. Inspira profundo, mentaliza essa expansão frente e trás
e afirme para você mesmo: eu sou. E agora a gente vai finalizando, trazendo o foco aqui no terceiro olho. No nosso olho interior. E perceba a temperatura, perceba a vibração nessa área, nesse campo. Ele começando aqui, saindo lá atrás da sua testa. Aberto para essa sabedoria, aberto para esse olhar interior. E afirme para você mesmo, nesse momento, sabedoria selvagem. Inspira profundamente. E devagar a gente vai abrindo os olhos. Para quem entrou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Fabizinha, Cris, Stella. Eu fiz esse centramento, essa pequena ativação para que a gente receba essas informações com o coração aberto, acionando essa sabedoria selvagem que é da nossa essência, de quem nós somos realmente, com total liberdade, sem desrespeito, mas sim porque a gente quer ser e merece ser aquilo que a gente se programou quando a gente encarnou. Então, o tema de hoje, relações. Eu vou dar uma pincelada antes em algumas coisas para que fique bem embasada essa nossa conversa de hoje, para que não fique pirando na batatinha. Vocês me conhecem, sabem que eu sou bem papo reto. Então, e eu gosto de trazer as coisas bem claras. E aí eu falei que eu estava embasada, inclusive, no livro As Sete Chamas Sagradas, que me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler, eles falando sobre as leis universais, né? Então, aqui eles falam dos raios, da ascendência dos raios em nossas vidas diárias e como eles realmente são necessários para que nós façamos a nossa ascensão, a nossa evolução. E logo bem no começo, sim, amamos os 7 raios, e logo bem no começo, ele fala sobre a ideia do karma. Em dimensões superiores, em mundos superiores, com expansão de consciência diferenciada, e até mesmo a civilizações anteriores a essa nossa, nós não tínhamos a necessidade do livre-arbítrio que seria o karma. Nós vivíamos sob as leis espirituais e nós vivíamos dentro de uma conformidade, mas que não era aprisionado, mas era baseado na lei do amor incondicional, na lei da justiça divina, então, da ordem divina. Afinal de contas, a gente vive, né, dentro de um sistema, desde o nosso vizinho até o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa família. E para existir uma harmonia, existe realmente uma lei, né? E essas leis divinas, elas foram válidas e aplicadas por várias civilizações e são aplicadas por outras civilizações extraterrenas em conformidade com o sideral. Chegou um dado momento que o humano estava muito enfadado de tanta coisa bonitinha. Era muito amor, era muita paz, era tudo muito bonitinho, muito legal e quis experimentar o tal do livre-arbítrio. Aí a divindade falou, né? Vocês querem, vocês têm direito à escolha. E foi dada então a oportunidade do humano começar a fazer o que achava que deveria fazer para se descobrir mais. Só que dentro de uma outra energia que não era somente baseada no amor incondicional e na justiça divina. Quando isso acontece, os karmas começam a existir. Então, o karma é uma criação da gente, basicamente. E que karma, ele não é uma coisa ruim.
Os karmas, na verdade, para quem entende o hinduísmo, são os aprendizados, são as oportunidades. E quando a gente entende e passa de fase, isso vira dharma. Então o humano resolveu que ele queria sair daquele mundo de Alice, maravilhoso, cor-de-rosa, super harmonizado, para viver um mundo de livres escolhas. Quando a gente vive um mundo de livres escolhas, a gente está sujeito a pessoas que teoricamente sabem mais, ou que acham que sabem mais, e que têm um certo poder, e começa o quê? As desigualdades, as manipulações daqueles que sabem muito e daqueles que acham que sabem pouco ou sabem pouco. E começou-se a ter as religiões, começou-se a ter os avanços, né, nas terras, nas fronteiras, e aí começou realmente a ter a desigualdade, né, que antes a gente não tinha essa história do livre-arbítrio, era tudo sobre a lei universal divina, começaram as relações e começaram os karmas. Então eu vi só esse preâmbulo para vocês entenderem essa coisa da onde começou. Então, isso no universo realmente de energias mais ascensionadas e de sabedoria diferenciada com a terrena nesse momento, não existe karma, gente. Todo mundo é regido sob a lei do amor incondicional e da justiça divina e sobre os raios. Tá? Então aí agora a gente vai entrar em outra coisa também antes de explicar as relações, porque tudo isso é muito importante, porque faz parte de um contexto. Não adianta eu ficar trazendo o que é relação kármica, que é uma gêmea, chama gêmea, sem vocês entenderem para que serve tudo isso, tá? Então eu vou resumir bem simples e bem rápido. Todos nós estamos na Terra por uma evolução, senão nós estaríamos em outro planeta, tá? Então aqui é um planeta realmente para a gente poder cair e levantar, aprender, errar e levantar e seguir e evoluir. Para a gente fazer a ascensão, como os mestres ascensos, por exemplo, que foram seres que encarnaram várias vezes e foram se elevando em consciência, se elevando no amor, se elevando dentro dos princípios dos raios. Nós temos o quê? Quando você ascensiona, você tem a totalidade, a unidade. Muitos de vocês já devem ter visto em vários lugares essa expressão de totalidade e unidade. Quando você tem a somatória de positivo e negativo equilibrado, você neutraliza, você une e você forma um total. Quando a gente fala de positivo e negativo, não é de bom ou de ruim no nosso preconceito, no nosso julgamento terreno, e sim de experiências, de encarnações, onde nós vivenciamos tanto luz quanto sombra, tanto momentos bons como momentos ruins, e com pessoas boas e ruins. Nós precisamos ter a conta equilibrada em todas nessa somatória toda. Nós precisamos ter a conta equilibrada do passivo, do ativo, para que a gente finalmente entenda e integre o que são essas experiências, o que são essas informações, o que são esses sentimentos, para finalmente anular. E aí entra no uno, na totalidade. E aí você tem capacidade de ascensionar, passar para um outro grau de experiência, de aprendizado livre disso, porque aí vira o amor puro, a paz pura, entendeu? Ela é a paz neutra, o amor neutro, sem julgamento, né? A compaixão de verdade, a gratidão de verdade num outro patamar, que não esse terreno que ainda nós vivemos. Mas a gente está aqui justamente para poder aprender a viver com isso e o que nos auxilia a gente viver na prática as relações. Então agora a gente começa a entrar nas relações. Para vocês não esquecerem dessa pequena, desse pequeno resumo em relação à ascensão e totalidade, unidade, e positivo e negativo, luz e sombra, que entra também no quê? Masculino e feminino. O feminino ele tem a polaridade negativa, que seria de reter, de nutrir, de absorver. É só pegar a pilha, né? E a parte positiva a gente tem como masculino, que é da expansão, que é o que abre, né? O que... Então, tem uma pequena parábola rapidinha que eu vou falar para vocês, que um camarada recebe uma cruz para fazer uma travessia. E ele vai carregando aquela cruz, Fefe acabou de entrar, ouviu isso semana passada, apesar que você chegou na hora.
Então o camarada recebe essa cruz para fazer a travessia e a cruz ela tá grande, ela tá pesada. E aí cada parada que ele faz, entenda como cada parada é uma encarnação, ele pede para aparar um pedaço da cruz que tá muito difícil de carregar. Então ele vai parando e ele quer encurtar. Aquele jeitinho. Deve ser brasileiro esse brother. E aí, quando chega no destino final, e aí a gente pega o destino final como nosso destino final, a nossa última parada antes da gente ascensionar para outra dimensão, ele vai pegar essa cruz que ele foi cortando nas paradas e joga assim, porque ela foi feita para isso, para você pegar essa cruz e baixar ela, que ela viraria uma ponte para você atravessar para outro lado. Então você imagina que essa ponte liga a terceira dimensão à quinta dimensão. A quarta já está se misturando à terceira, tá? Quando ele pega essa cruz para atravessar para o outro lado, qual é a surpresa dele? Ele não atravessa. Por quê? Porque o peso, o fardo, ele ignorou, ele deixou para trás. Então ele não faltou aquilo para ele ascensionar, para ele poder fazer a passagem. Então, isso resume muito o que nós vivemos aqui. Tudo que nós estamos passando, existe um porquê, existe um propósito, tá? Ou seja, não vamos ficar pirando muito na batatinha, e aí a gente entra aqui no karma, que assim, não é porque existe o porquê, o propósito, que a gente tem que se ferrar nas relações que a gente está. Aí já começamos a colocar o pé em relação kármica. Todos os temas aqui que a gente vai falar hoje, ele não tá só ligado à relação romântica. Ele tá ligado à relação familiar, a amizades, a sociedades, a emprego tanto com colega de trabalho, como com chefe, com subordinado. Porque nós, a partir dessas relações todas que nós temos, é uma maneira da gente se conhecer melhor, da gente se desafiar, da gente se reconhecer, da gente aprender tanto com a gente como com o outro, porque é muito lindo você ir lá pro Himalaia, sentar debaixo de uma árvore, ficar em meditação sozinho no lugar maravilhoso daquele, se iluminar. Acho lindo. Só que não é só isso. A gente precisa se relacionar. É assim que, de fato, a gente, nessa dimensão, cresce, né? Né, Marcinha? A gente tem que passar pelos nossos pedacinhos, né? Vamos pegar os amigos dragões e ficar lá em cima no Tibete meditando. Imagina que maravilhoso. Então, gente, começando pelas relações kármicas, na verdade, as relações kármicas são relações que nos possibilitam aprendizados. Então, é para, inclusive, ressignificar. Como eu falei, a palavra karma, ela ficou muito pesada. E ela não é para ser pesada. Karma é uma forma de você aprender, ressignificar, transmutar em aprendizado, que é o Dharma. São as lições. É quando você absorve aquilo, você integra numa nova energia, num novo olhar e com certeza num patamar mais elevado, com mais amor. As relações kármicas, elas normalmente vêm de histórias de outras vidas. Então, como eu trabalho com essa história de ler vidas, né? A gente fala vidas passadas, mas na verdade a gente sabe que não existe vida passada. Elas vão acontecer em paralelo em outras dimensões que podem ser de outras épocas. O que você fez em 1921, em 1300 ou 500 a.C., está acontecendo em paralelo. E é por isso que você fala, por que aquilo que eu fiz antes de Cristo está magnetizando situações na minha vida, que eu conheço fulano, que eu estou pagando por isso? Tá. Porque a informação, ela é jogada no campo quântico, que acontece ao mesmo tempo agora, como se fossem fileirinhas, e aí você tá rolando com aquela informação. E aí o que acontece? Você vem, encarna nessa vida, com uma série de lições de casa, para serem feitas, resolvidas, entendidas, aprendidas e ensinadas também, de outras vidas que você não aprendeu. Então, volte 2 casas, ou não, avance 2 casas, mas com essa relação, com essa pessoa, com essa experiência. Então, basicamente, bem resumido, relação kármica é pra gente aprender. Mas aí, alto lá, é pra aprender. Não é porque
você entrou naquela relação, então tá, então meu karma é essa pessoa pro resto da minha vida, não. O seu chefe não é pro resto da sua vida. Morar com a tua mãe, teu pai, teu irmão, não é pro resto da tua vida. Morar na cidade que você nasceu não é pro resto da sua vida. Ficar casada com seu marido, com sua mulher, não é pro resto da sua vida. Nada disso, aprendeu muito, né, Kelinha? Nada é pro resto da nossa vida. O que a gente precisa aprender é quando começa e quando termina. Como eu sei? Você sente no seu coração. Então, relações kármicas. Eu até fiz algumas... Gente, eu anotei coisa que eu nunca faço, mas achei que seria legal anotar hoje. Relações kármicas. Pode envolver, tá? Nem todas envolvem tudo ao mesmo tempo agora. Pode envolver um pouquinho de cada. Agora, se envolver tudo, nego, pelo amor de Deus, canta pra subir e sai dessa relação. Envolve culpa. Por exemplo, alguém mantém uma relação, seja no emprego, ou amizade, ou no matrimônio, namoro, porque tem culpa no cartório. Ou porque traiu, né? Ou porque foi um filho da mãe, ou porque de repente tem uma situação que acha que se a pessoa estiver sem você, se sair daquele lugar, a pessoa pode se matar, a pessoa pode ficar depressiva, a pessoa pode isso, aquilo, por alguma culpa que você tenha feito ou imaginado ter feito. Porque aí tem gente que carrega a culpa de outras vidas e nem sabe que nessa está se sentindo culpado. Então, um dos pontos de relação kármica é que ela é movida por culpa. Mano, você não é melhor do que ninguém para se sentir culpado e achar que o outro precisa de você para você continuar naquela relação. Entra o ego nessa, né? Porque você se coloca, mesmo com culpa, você se coloca numa posição de superioridade. Às vezes você não sabe a força que aquela pessoa tem sem você na vida dela, né? A outra coisa que entra aqui são os vícios. Relação kármica, ela pode ser atraída por conta de vícios. Bebida, drogas, sexo, jogo. Qualquer tipo de vício, os dois se atraem. Porque fala, nossa, aqui eu tô acolhida. Não vou ter julgamento e, na verdade, eu vou ter uma parceria. Então, são dois vampirinhos juntos, né? Porque também tem vício energético, vampiro energético, aquela dupla que adora se sugar, ou um adora ser sugado e outra, né? Tem aquele lado que gosta de dar mais e outro que gosta de pegar mais. A outra, sexo. Então, isso é muito interessante, né? Porque as relações kármicas é muito... Na parte sexual, tá? De trabalho, depois eu entro em família também. Na parte sexual, é muito comum a pessoa ter aquela atração fatal, né? E tem aquela química, aquele sexo maravilhoso, que nem o filme 9 Semanas e Meia de Amor, que você faz de um tudo. E você enlouquece. Vai passando esse fogo, a coisa vai começando a ficar morna e a verdadeira essência de cada um vai brotando. Só que não tem como sustentar a sombra, os defeitos, quando você não está embasado em nada mais a não ser na atração sexual. Então a gente começa também a identificar relação kármica através do sexo. E pode ser tanto um sexo abusivo, um sexo que a pessoa use como permuta, né? Alguém que barganha. Não vou entrar no mérito de gênero sexual, mas a gente sabe que existe essa barganha. Cara, isso é tóxico, né? Isso não é legal. Isso daí não gera um vínculo gostoso. Às vezes a pessoa precisa aprender o poder que ela tem através do sexo. Ou a gente volta para a culpa, ou entra com outro do drama. Outro tópico também de relação kármica que entra aqui é o drama. Existe sempre um que gosta de diminuir, de pisotear em cima do outro, se fazendo maior, se fazendo necessário, indispensável, e o outro que acredita realmente naquilo e fala, cara, eu não posso sair dessa relação, cara, senão eu tô fodido, eu não tenho ninguém mais que vai me querer. Aí você fala, mano, se nem você se quer, realmente ele vai pisar em cima, total. Isso é pra chefe. A gente sabe de muita empresa, de muita corporação, de muita instituição que espizinha o
funcionário. Porque justamente sabe, porque estamos em crise, então eu vou fazer o que eu quiser com o meu funcionário. E aí vem a manipulação através do medo. De culpa também, porque a pessoa vai se sentir culpada se ela pedir as contas e sair daquele emprego e não ter o que levar grana para casa para a família. Só que ela se coloca nesse lugar e não consegue ver mais outra oportunidade, outra chance que possa aparecer na sua vida justamente por sair dessa relação, que é completamente obstaculizante. Então a gente tem aqui, dentro do drama, as migalhas. Então você aceita qualquer coisa para você, qualquer coisa menos isso. É tão ruim, mas sem aquilo que é ruim, tu não quer sair também. Isso é um outro tipo de indício de relação kármica. O abuso de poder que entra aqui, né? Então, o abuso de poder, ele vai tanto no... Amizades. Tem amizades que abusam o poder, que acham que ou porque tem mais grana, ou porque tem mais influência, porque conhece mais pessoas, ou porque vem de um nível cultural diferente, enfim. Em relacionamentos a dois. Entre irmãos, entre mãe e filho, pai e filho. Esses tipos de relação, gente, elas não são somente entre casais. Isso é muito importante a gente identificar para que a gente se trabalhe. Para como é que eu saio disso, cara? Porque minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, meu marido é meu marido. A gente não tem que ficar no mesmo papel, no mesmo personagem para o resto das nossas vidas. A gente tem que olhar para essas situações, para essas pessoas, seja o chefe, o colega de trabalho, algum familiar, namorado, companheiro, como uma oportunidade de você se olhar e se fortalecer. E falar, cara, isso aqui não tá legal, eu acordo com taquicardia, eu acordo com depressão, burnout, uma série de coisas que a gente vai despertando, vai gatilhando durante essas relações, que a gente acha que a gente não vive sem elas e que, na verdade, a gente está morrendo nelas, está morrendo com elas. Então, de novo, relação kármica, ela vem para que nós resgatemos situações de outras vidas que ficaram em branco, que ficaram perdidas, que não foram curadas, que não foram aprendidas, que não foram tratadas. Então você volta, às vezes com a mesma pessoa ou com outro personagem, num outro cenário, mas com uma lição parecida, para o universo lhe dar a oportunidade de você aprender. E uma vez que você aprende, que você passa por essa história, é que nem jogo de tabuleiro. Você avança uma casa. Então você pode se surpreender com um emprego novo que você recebe se você abandona aquele chefe que, te sugava a jugular até 1h da manhã, ou de final de semana mandando mensagem que você tem que responder, ou o marido que controla o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai fazer. Sabe aquelas relações que ninguém tem senha de celular, senha de notebook, senha de e-mail, quer controlar? Gente, relação kármica, ela é baseada saudade, Li. Relação kármica é justamente baseada em medo, em controle, em manipulação, em culpa, em vício, sexo completamente deturpado. Não é um sexo com propósito, é um sexo que você... Sabe como você... Uma descarga? Você sabe, a pessoa está assim, ó, e acha que foi agozada. Não, você foi sugada ou sugado. Então, a gente precisa dar uma repaginada e uma ressignificada nessas relações. Entender que aquilo deu o que tinha que dar, cria coragem, procura ajuda e sai. Porque relação kármica não precisa ser para a vida inteira. Na verdade, isso eu não ouvi em lugar nenhum. Isso eu sinto nos meus atendimentos, eu sinto até comigo, que se você realmente não entende uma relação kármica como uma possibilidade de você dar uma avançada e aprender com aquilo, porque ela veio pra isso. Lembrando que karma é uma coisa que é bonitinha, gente. Karma é aprendizado, dharma é o que você aprendeu realmente, tá? Então karma é pra isso. Vamos tirar essa coisa de ser muito pesado, de ser de culpa, né? Pra olhar para essas histórias e falar obrigada por você aparecer na minha vida. Obrigada, até pelo corno. Eu tive muitas relações kármicas na minha vida, gente.
Nossa senhora, inclusive de corno. Eu já fui galhada, que não passava na porta. E aí eu tive que passar por uma série de coisas, descobri depois. E aí quando eu encontrei com a criatura, que por acaso foi um dos meus noivos, que eu tive 3. Eu falei pra ele assim, ele 3 meses, falei, nossa, você tá bem, né? Eu falei, mas filho, obrigada. Porque se não fosse todas as cagadas que aconteceram, eu não saberia como era bom ser livre. E de você e livre comigo. Eu tava ótima. 3 meses depois, 4 anos a casar no seguinte. Porque ele me mostrou o quê? Que eu sou uma puta pessoa interessante, que eu não preciso de homem pra me colocar regras, porque, enfim, queria me colocar um monte de regras, eu era sócia dele, trabalhava com a família dele. Você imagina, eu achando que eu tava abafando na relação. Não, gente, eu tava sendo cerceada por todos os lados naquela relação. Quando eu finalmente consegui sair, fazendo terapia, graças a Deus, nem era terapeuta na época, fazendo terapia, eu consegui olhar que eu tava numa relação kármica, tóxica. Eu tava completamente manipulada. Mas eu só pude realmente perceber isso quando eu me permiti, mesmo com medo, mesmo triste, sem saber no que eu ia trabalhar, porque eu era sócia do brother, né? Sem saber. Eu tava com quase 30 anos, que a mulherada fica louca, pirada com 30 anos de idade. Falei, fudeu, cara. Eu sem emprego, quase 30 anos. Vou fazer o que da minha vida? Quem que vai querer casar comigo? Isso que ele queria ter 4 filhos. Eu falava, no máximo 2, e hoje eu não quero nenhum. Então, olha como a gente se reconhece quando a gente sai de histórias kármicas na nossa vida. Então, é uma oportunidade, sim, da gente se redescobrir. Graças a Deus, eu acho que eu limpei uma cacetada de karma de vidas passadas, porque eu tive cada criatura na minha vida que só em nome de Jesus. Mas tinham coisas boas, eu realmente tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e, principalmente, de me conhecer. Então a gente fecha aqui a parte de relação kármica, que tem muito para falar, mas a ideia é a gente falar um pouquinho de cada. Entenderam que a relação kármica são 2 pessoas que se encontram numa coisa que é polvorosa, que traz ciúme, que traz controle, que traz apego, não traz paz, não traz liberdade, não traz respeito, não traz acalento. Relação kármica, ela é aquela coisa que é aquele vucu-vucu para ver se desperta aquele caos dentro de você para você se curar. Aí a gente vai entrar agora nas almas gêmeas. A relação abusiva termina quando a gente sai do papel da vítima. A cura de todas as partes, nos libertamos. Amém, cara. É isso, Aline. Exatamente o momento da autorresponsabilidade, né? Obrigada pelo seu comentário, Li, porque é muito importante que a gente se responsabilize por nossas escolhas. E aí, a gente sai do papel da vítima para co-criadora de tudo aquilo que a gente vive. Então, se eu vivi aquela relação que eu acabei de contar para vocês, eu fui co-criadora dela. Tinha com certeza questão para limpar, mas eu co-criei aquilo para que eu passasse e me tornasse uma pessoa melhor. Então, com certeza, esse papel da vítima que a gente se coloca nas relações kármicas é a maior armadilha pra gente ficar nela e não sair nunca mais. Então, gente, a gente precisa fazer autoconhecimento, precisa fazer uma terapia. Não tô falando que não é propaganda pra mim, não. Tem um monte de gente maravilhosa por aí. Mas nós precisamos nos conhecer para saber a força que a gente tem, a potência que a gente tem e que não precisamos. O tesão da relação. Eu não preciso de você. Eu não sou sua, você não é meu. Quando você vai casar, que tem aqueles votos, primeiro que feliz para sempre. Que puta pataquada é essa, né? Felizes enquanto dura. Que é Tom Jobim, o Vinícius que fala, né? Que seja eterno enquanto dure. É isso. Não fica postulando, porque são decretos. E a gente fala isso por encarnações e vira decreto e comando e programação que depois tem que apagar a porra toda do DNA. Outra coisa, gente, que a gente tá acostumado é falar. Você é minha, você é minha, você é meu, eu sou seu, eu sou sua. Para. Pelo amor de Deus, ninguém é de ninguém. Porque isso faz contrato de posse. E tem que apagar, tem que fazer divórcio energético. Isso é bobagem, gente. O amor de verdade não pede posse. Não pede que você assine um contrato falando que você é de ninguém, porque você não é de ninguém, você é sua, você é de você mesmo, você mesma. Não existe apego, não existe controle.
Ciúmes, cara, eu acho que pode existir aquela coisinha, mas não ciúmes. Porque você sabe que a pessoa tá na tua, cara. Você sabe que a pessoa te curte, que ela tá afim de você, que ela gosta do teu lado. Não interessa ela tá do outro lado do mundo. Você sente aqui uma paz, uma tranquilidade. E aí a gente vai entrar na alma gêmea que me chama. Almas gêmeas. Também nós podemos ter almas gêmeas na família, amigos, sócios, no trabalho. A diferença de alma gêmea para kármico é que alma gêmea, o aprendizado é total easygoing, é na paz, é no amor, é na boa. Porque já vem de uma família espiritual igual, da mesma vibração, da mônada. Nós temos as mônadas, que são famílias estelares, famílias espirituais, que têm vibrações elevadas. E tem uma galera, tem várias famílias. As almas gêmeas vêm dessa mesma família monádica. Então você já vem com uma vibração igual. Por isso que a gente se sente muito bem com algumas pessoas e fala, mano, eu te conheço muito. Você não precisa nem falar muitas coisas. Eu nunca falo e já corrijo quando me falo. Eu não entendi o que foi, mas tudo bem. Depois eu pego qualquer coisa e me pergunta no final. Então, sabe aquelas pessoas que você tem afins, afinidade? É isso, porque é afinidade frequencial, vibracional. Vocês, não necessariamente uma relação de alma gêmea, você não vai ter uma discussão, você não vai ter um desafio, você não vai ter um perreguezinho, não é isso, não é que são flores. Mas é um outro grau de consciência e é um outro grau de amor. Aí você já entra mais realmente para um amor incondicional. Porque você sabe que a tua alma gêmea, ela te ama independente da merda, entre aspas, que você acha que você possa que você seja. Você pode não falar com ela durante anos. A hora que você aparece para falar com ela, tá tudo bem. Não existe julgamento. Não existe apego. Não tem controle. Não tem manipulação. Não existe um mais e outro menos. Aquela coisa que, puta, eu acho ela, eu preciso dele, porque se eu não tiver ele no meu caminho, eu não vou saber nada, eu não vou conseguir fazer nada. A alma gêmea, ela simplesmente entra na tua vida para impulsionar aquilo de melhor em você e você nela, porque vocês estão numa vibe para crescer. É uma crescente constante. Você pode casar com a alma gêmea? Pode. Você pode só namorar com a alma gêmea? Pode. Você pode ser amigo só da alma gêmea. Ser irmão da alma gêmea, do teu pai, da tua mãe, teu sócio, teu chefe. A alma gêmea não tem um número limitado. Eu não sei quantos podem ser. Essa informação eu não tive até agora, não encontrei. Não são, acho que tantas assim, mas é um número bacana. E a alma gêmea, ela traz essa leveza quando inclusive termina. A relação kármica parece que você morre, né? Quando você acaba com a pessoa, pelo amor de Deus. Vai até fazer um velório, acende vela, chora, aquelas porra toda. Não é que você não possa ficar triste quando você termina uma relação com a tua alma gêmea. Mas é diferente a consciência, o discernimento, o entendimento que você sabe que acabou o seu ciclo com aquela pessoa. E você deseja que ela siga o caminho dela em paz, em abundância, com infinitas possibilidades. É leve, é livre. A alma gêmea, ela quer, o mesmo que ela quer para você, ela quer para ela e vice-versa. Por isso que é a alma gêmea. E são relações baseadas na verdade. Tá? Então, isso é de alma gêmea. Então, lembrando, a alma gêmea, você pode casar com ela ou não. E o mais legal, quando você tem uma relação afetiva, sexual, matrimonial, alguma coisa com uma alma gêmea e de repente acaba, vocês praticamente agradecem o final do ciclo por terem passado por tantas histórias juntos e agora vocês se colocam livres para iniciar uma nova trajetória com uma outra pessoa que não necessariamente precisa ser uma alma gêmea. A outra pessoa que você conhecer pode ser uma pessoa bacana, normal, mas que esse aprendizado de alma gêmea que você teve foi tão bacana, elevou tanto a frequência, que você parte para uma outra história que vai te dar outros aprendizados. E vocês podem se tornar
Aliás, se tornar não, vocês podem manter essa amizade para o resto da vida de vocês. Então não tem um corte, uma secessão quando eu termino uma relação de alma gêmea. Você pode ser sócio de uma pessoa, tua alma gêmea, teu chefe, e vocês continuarem se frequentando, se falando, porque há entendimento. Porque existe o amor incondicional. Relação de alma gêmea é baseado em amor incondicional. Você não tem que nada para eu lhe amar. Você simplesmente é. E eu honro e agradeço pelo que você é na minha vida. Isso é alma gêmea. Agora, a gente vai passar para chama gêmea. Chama gêmea, gente, eu li sobre isso. Ai, eu tenho até isso daqui. Olha que coisa linda. Vou botar aqui mais perto. Chama gêmea é uma só. Alma gêmea a gente pode ter mais de umas. Agora, chama gêmea é uma só. E o que é a chama gêmea? É a nossa alma dividida em duas. Mas ao contrário do que a gente imagina, então se completam. Se completam, mas se completam dentro de uma unidade, de uma totalidade. São dois seres que integraram devidamente o masculino e o feminino de cada um. Então é um total com um total que aí se une para uma potência dobrada dessa totalidade. Isso é chama gêmea. Vocês podem ver que os mestres ascensionados, eles têm dupla. Quer um desses? Agora, tu vai escutar, Fabiana, tu vai escutar. Não tem romantismo em chama gêmea não, gente. Os mestres ascensionados, eles trabalham em dupla. Os sacerdotes egípcios trabalham em dupla. Eu falo trabalho porque, a outra dimensão tá rolando, quem trabalha com taquionica sabe disso, a gente tá direto acessando lá, sacar e trabalhando em dupla. Os tronos divinos, quem gosta de Umbanda, Rubens Saraceni, tem a polaridade feminina e masculina. Por quê? Isso faz parte do equilíbrio cósmico, as polaridades. O masculino e o feminino, ação e não ação. O yin e o yang. Agora, pra que é essa bendita chama gêmea, gente? Que ainda eu quero uma dessa. Então, eu lendo Telos, há uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a ler sobre as relações sagradas. E aí eu comecei a me identificar com essa coisa de chama gêmea, porque sempre perguntavam pra mim, eu tô há um tempão sem ter relacionamento sério. Entrando no meu processo de autoconhecimento, abri meu espaço, eu mergulhei. E aí eu entendi que eu precisava dessa solitude, não solidão, pra mergulhar em mim mesma, sem desvio nenhum. E aí perguntava o Gabu, mas que tipo de cara que você gosta? Eu brincava, um gabuzinho. Que a gente aprende que tem que botar, fazer checklist, não sei o que, gente, isso é baboseira, tá? Porque vamos falar o seguinte, lá atrás, vou até fazer um corte seco, um parênteses. Lá atrás, quando tinha um segredo, a gente precisava programar o que a gente queria exatamente. Olho, casa, programação, para dar certo. Isso valia lá atrás para o nosso nível de consciência, tá? Hoje, o nível de consciência já aumentou, a velocidade das coisas aumentaram, as coisas se sutilizaram, porque a gente entende que nós somos centelhas divinas do infinito e das infinitas possibilidades. Então, a partir do momento que você começa a fazer checklist exatamente do que você quer, você começa a se fechar para as infinitas possibilidades que o universo quer lhe proporcionar, tá? Isso é uma coisa que foi um parênteses aqui no meio do caminho. E esse lance de você fazer o checklist já do boy que você quer, do trabalho que você quer, de repente você tá querendo uma coisa que você pode pedir e descrever além do que você tá preparado para receber, e aí quando vem tu se esmerdeia todo, não sabe o que faz, ou pede a quem, porque você não se acha o suficiente boa para aquilo. Então, fica a dica para quando vocês pedirem alguma coisa, agradeça ao universo a oportunidade de receber aquilo que a sua alma está emanando naquele momento para aquilo. Porque aí vocês vão receber aquilo de acordo com a sua sabedoria suprema, a sabedoria inata, tá? Só fechando, então, essa pequena explicação em relação à checklist. E aí me falavam, que achavam assim, Gabu, como assim você quer um gabuzinho?
A gente não sei explicar. Deve ter alguém igual a mim na outra polaridade. Gente, eu não trabalhava com terapia, não trabalhava com nada disso, mas E aí pediam, pede, escreve. Ah, eu escrevia, mas achava tão sem sentido aquilo. Eu falei, cara, isso é tão engessado. Graças a Deus, nasci sob a égide de Saint Germain, eu já entendo, né, cara? Que é aquela coisa livre, liberta, que transmuta realmente. Sai da caixa. Então, voltando para a chama gêmea. A chama gêmea é a sua outra metade da alma. Então, só existe uma. Tem pessoas que passam encarnações sem conhecer sua chama gêmea, até que um dia conhece. E tem pessoas que já encarnam com uma certa frequência com as chamas gêmeas. As chamas gêmeas não têm caráter romântico. A chama gêmeas ela tem um caráter de ascensão, de evolução absoluta. É o maior grau de ascensão que você pode ter. É quando você junta essas duas polaridades e vai a serviço. As chamas gêmeas elas são colocadas na nossa vida, unem, inclusive, né? Para que essas duas pessoas, seja mulher com mulher, homem com homem, mas você vai ter uma polaridade mais forte que o outro. Não interessa, não tem gênero sexual, gente. Para um propósito humanitário, coletivo. O propósito da chama gêmea vai além de você encontrar alguém com uma alma gêmea, para que vocês evoluam juntos, no amor, na leveza, não sei o que, blá. A chama gêmea é para realmente unificar duas potências curadas, transmutadas das polaridades, para poder implementar a grande missão da alma. É para isso que é a chama gêmea. E como é que você sabe que você tem chama gêmea? Aí começam alguns indícios. E começaram assim, então tá, eu tô lendo lá Telos. Eu falei, cara, existe o Gabuzinho, porque lá eles falam da chama gêmea. Eu falei, isso existe. E eu tava ainda achando que isso era romântico. Foram passando os anos, eu já tava trabalhando como terapeuta, e aí eu comecei a ver link aqui, link ali, livro, nananã, e eu fui começar a entender o que era um pouco mais da chama gêmea, até que um dia eu estava num restaurante aqui perto da minha casa. Eu entrei, olhei para um boy, falei, mano, com esse cara é um gabuzinho. Pá, mesa à parte, na hora de ir embora, eu fui impelida a me apresentar para a mesa, porque eles estavam falando de xamanismo. Do meu lado, uma vez falando de xamanismo. Aí vem seu pena branca e fala, vai se apresentar, porque as pessoas às vezes caem em lugares que não sabem, que não são confiáveis. Você pode ajudá-los. Olha que papo boi dormir. Ele queria me colocar em contato com chama gêmea, gente, depois que eu ficar sabendo disso. Resumo da ópera. Eu conheci a chama gêmea e eu vivi tudo que podia acontecer, que tem as etapas de chama gêmea, em praticamente uma semana. Nós não estamos juntos. Nós entramos na noite escura da alma. Ele deve entrar na dele, com certeza que eu entrei na minha. Eu vou explicar pra vocês o que é isso e que faz parte de chama gêmea. Eu soube que ele era chama gêmea conversando com uma amiga minha terapeuta, que ela falou assim, Gabu, é teu chama gêmea. Eu nunca te vi assim. E aí eu fui entrar no meu campo e pendular, e era realmente meu chama gêmea. Gente, qual que é o intuito de você encontrar seu chama gêmea? É o seu maior aprendizado de autoconhecimento. Ele é teu espelho total. Bonito, romântico, quando fala de encontrar a sua chama gêmea, sua outra metade, né? Cara, exatamente aquela sombra que você não estava acessando, não queria enxergar, pei! Chama gêmea vai mostrar. E ele não precisa estar junto para te mostrar. O fato de entrar no campo já começa, porque você começa a sentir coisas e começa a pensar na pessoa de uma maneira muito diferente. E quando você tem um contato com a pessoa, que você se relaciona com a pessoa, o sexo é um sexo completamente diferente. A diferença, por exemplo, do sexo da relação kármica, né, que é aquele tesão todo, aquele frição todo, o sexo de alma gêmea e chama gêmea principalmente é uma união sagrada realmente. Você sente que há um momento de ascensão, há um momento de elevação. Porque é bom demais e vai além do que a gente está acostumado.
E aí você fala, pô, e aí? Como é que... Chorei horrores. É, né, filha? Você teve essa experiência, né? E aí, gente, que começa as nossas... os nossos grandes desafios quando a gente consegue, quando a gente se conecta com a chama gêmea, porque é um amor que a gente nunca sentiu na vida, é uma conexão inexplicável, é meio que é telepático, realmente. Você sente o que a pessoa tá sentindo, às vezes você tá bem, mas tá sentindo coisa e fala, cara, por que eu tô sentindo isso? Tua chama deve estar sentindo. Só que chega um momento que não necessariamente quando a gente encontra a nossa chama gêmea nessa encarnação, na mesma encarnação, ela tá tão preparada como você, seja emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. A evolução pode estar um pouco diferente. E aí começa o desafio, que foi o caso comigo. Eu sou trabalhadora espiritual energética, então eu tenho um pouco mais de conhecimento que o camarada, mesmo ele que, sabe, trabalhava em centro, pessoa super inteligente, culta, mas não era, não dava ainda. Então existe um momento da chama gêmeas que a gente fala que é o caçador e o corredor. Mano, é ridículo. Porque você fala assim, não, eu vou mandar mensagem, eu vou falar pra sair, pra se encontrar, não sei o quê. E a pessoa foge. E a pessoa não sabe por que ela tá fugindo. Tá fugindo porque o espelhamento proporcionado por esse encontro é muito forte. E a pessoa não tá pronta pra se olhar nesse nível. E aí entra o quê? O amor incondicional de você deixar a pessoa aí, se libertar, se relacionar com outra pessoa, que é o caso, inclusive, dessa criatura, ele tá se relacionando com outra pessoa. E o mais legal é que é sincero. Eu desejo do fundo da minha alma que ele seja muito feliz, porque ele sou eu e eu sou ele. Se eu não entender isso, se eu não amá-lo incondicionalmente, por mais que ele tenha feito um monte de cagada comigo, sido grosso, whatever, porque era a maneira de me afastar, você entende, porque é você. Porque você tem o seu lado, sombra, que age da mesma maneira. Então, o relacionamento de chama gêmea, existe esses impasses onde a pessoa pode morar em outro país, diferença de idade, pode ser casado, tem um monte de obstáculos, um monte de dificuldades. Mesmo assim, você continua amando aquela pessoa e você fala, por que isso? Porque é você. Faz parte da sua alma, da sua essência. E você vai aprender a viver a sua vida, se for nesse momento sem essa pessoa. E você vai continuar amando incondicionalmente, porque faz parte da caminhada dela ser livre para o seu aprendizado do jeito que ela escolheu. E você se abre, então, nesse momento, para o seu outro aprendizado, para conhecer outras pessoas, ou ir para mudar de carreira, mudar de cidade. Porque a proposta da chama gêmea é que a gente se reconheça no mais íntimo, no mais profundo, para que a gente acesse as nossas sombras, a nossa luz, para que a gente acesse o nosso feminino, o nosso masculino, para integrar o máximo possível. E aí sim, quando os dois lados estiverem minimamente equalizados, equilibrados, vai ter um magnetismo novamente para que se unam. Existem casos de chama gêmeas que estão juntos e que trabalham juntos, porque é isso, gente, de novo, as chamas gêmeas não é só para casar e ter filho, não. Normalmente, talvez elas nem tenham filhos, porque, a não ser que os filhos trabalhem no propósito de alma deles também. É um plano maior para a humanidade. Como é uma potência muito grande do masculino e feminino integrado vezes 2, você imagina que projeto incrível que sai disso. Tem eu sou péssima para nome, mas tem uma pessoa na internet, no Instagram, muito forte, que faz um trabalho com um rapaz, e eles são chama-gêmeas. Eu conheci também recentemente um casal, e eu falei para ela, cara, vocês são chama-gêmeas. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu trabalho com isso. E o trabalho deles é coletivo. Então, é identificável. Quando chama-gêmeas estão juntas, elas não estão no dia a dia das relações normais. Elas estão realmente focando a elevação da frequência e da consciência da nação, do mundo, do planeta. Bom, tem muita coisa aqui para falar, mas eu acho que chega uma hora que dá... Perguntas. Tiverem perguntas, aproveitem, façam para mim, e aí eu vou respondendo para vocês, mas é que dá pano para muita manga. Meu Deus, eu já vivi isso. Ah, gata, pois é. Quando a gente se reconhece no outro
e mesmo não estando com o outro, a gente respeita e segue amando, a grande chance é de ser a nossa chama gêmea. E ela é única, tá? Ela é única. Mas é muito importante que vocês entendam que não existe o romantismo com a chama gêmeas. Você pode sim se relacionar, você pode sim ter uma relação matrimonial, afetiva, mas ela é muito maior, porque os desafios são muito grandes. Noite escura da alma, lembrei. É normal quando você conhece sua chama gêmea, aqui ó, Mônica Simões, mas chama gêmea também pode ter relação e formar família? Pode, Moniquinha? Pode, não é o foco, e até quando eu comentei, de repente, acontece isso de formar família, não sei o que, de casar, mas é para um propósito coletivo, né? Eles não saem do propósito deles. Não é o propósito deles essa coisa muito tradicional, não, porque eles precisam ser livres. Então, se eles tiverem filhos, provavelmente são filhos livres, sabe? São filhos livres que são engajados também, porque eles precisam ter a liberdade para se engajarem numa causa planetária, né? Então, pode, eu não gosto de botar regra para nada, mas o que é o final de tudo, da chama gêmea, é isso, eles estão juntos para fazerem um propósito, para terem uma missão divina no bem maior. É isso. Ah, a noite escura da alma que eu falo para vocês. Então, um dos indícios também, né? Então, assim, tem essa coisa que um corre, o outro foge, mora longe, ou tá casado, que são as diversas dificuldades, mas você se reconhece muito naquela pessoa e ela é em você. A noite escura da alma, gente, é um período de sombra, de reconhecimento da sua sombra extremamente profundo. Coincidência à parte, que não existe, logo depois que eu conheci minha chama gêmea, uns 2, 3 meses depois, inclusive, que a gente teve relação e que a gente foi rompido, foi cortado, fugiu, virou bufa de alma, foi ridículo a maneira como sumiu o negócio. Eu volto pra você, Aninha. Eu vou só continuar aqui, eu já volto pra você, pequenininha. Eu entrei no meu processo da noite escura da alma. Foi quando eu tive as notícias de investimento que caíram. Foi quando eu me queimei. Foi quando eu não sei se eu peguei influência, eu não sei, mas eu fiquei no final do ano fodida de gripe, péssima. Aí eu me resguardei na montanha, tive meus processos, consegui ficar um pouco melhor. Aí fui pra viagem com a minha mãe no Rio de Janeiro, razoável, eu sabia que ia dar, mas tudo bem, fui. Voltei, peguei o Covid, porque é isso, cara, é baixa frequência, tá tudo certo, vambora, estamos na limpeza. Voltei, tive o Covidão, minha gata adoeceu, morreu, além de perdê-la, que tive aquele lance da cirurgia com a puta conta alta. Cara, aí você fala, mano, vamos respirar o que tá acontecendo. E aí, se eu não tivesse embasamento dessas coisas que acontecem com a gente, entender, cara, você tá na sua noite escura da alma. E o que você faz uma hora dessa? Você procura ajuda, obviamente, porque eu tive ajuda para poder se entender e se fortalecer. E foi um momento onde eu me descobri e redescobri. Foi um momento onde eu encontrei uma Gabriela que há muito tempo eu não encontrava, que queria colo, que queria ajuda, carinho, saindo daquele yangzão e indo pro yin, integrando diversas formas de amor, de carinho, de cuidado, acolhendo os aprendizados, acolhendo os choros, as tristezas. E isso é a noite escura da alma que a gente passa e que é muito normal quando você está em contato com a sua chama gêmea, porque é exatamente esse mergulho que é o convite quando ela se aproxima de você. Se vai ficar junto nessa vida ou não, essa é a quarta vida que eu tenho contato com a chama gêmea, mas tem chamas gêmeas que se encontram 10, 15, 20. Eu tenho pacientes que têm muito mais vidas com a chama gêmea do que eu, mas muito mais, muito mais. E, ou seja, cada um vai ter a sua união, o seu reencontro na hora certa, na hora que a alma de vocês entenderem que vocês estão prontos para se juntarem. Porque lembra que são duas totalidades, são duas unidades que se unem nessa mesma força do yin e do yang equilibrado. Então, se tiver um desequilíbrio, não vai dar certo. Porque normalmente o positivo e o negativo, lembrando que um
absorve e o outro repele, não pode ter isso na hora que você se une. O positivo e o negativo ele tem que estar anulado. Para quê? Para que se integre e se expanda somente. Que pulse aquela alma, que pulse aquele amor incondicional, sem ter nenhum tipo de desgaste, é infinito, em abundância, em prosperidade. Então, esse é o grande lance da chama gêmea. Agora eu vou voltar para a Ana, que ela fez uma pergunta aqui. Tive um namorado que eu sentia uma corrente elétrica no sexo. Isso chama gêmea? Não necessariamente. Pode ser uma puta conexão energética, pode ser uma grande conexão. Chama gêmea tem esses passos que eu te falei. Se você entrou em processos de catarse profundo, se você se conheceu bastante, se é muito normal que tenha fuga, um vai atrás, outro foge. Não é só sobre sexo, é empatia, é uma telepatia, é uma conexão de alma. Você sente que ele é você e você é ele. E isso é sentido aqui. O sexo, ele é uma fusão das duas almas. Então você fala, cara, eu quero isso pro resto da minha vida, porque você se sente literalmente em casa. Então você teria que passar em sessão comigo para checar com você, amada, se essa corrente elétrica no sexo era tua chama gêmea ou não, ou se era somente uma coisa maravilhosa que você teve um aprendizado incrível. Tá bom? Bom, gente, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Antes de fechar. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Se quiser, a live vai ficar gravada. Então, lembrando, quem chegou atrasado, eu fiz uma breve ativaçãozinha para que a gente abrisse o nosso coração para entender sobre essas relações sem julgamento, sem protocolos. Então, a gente não precisa encadernar e engavetar, não existe verdade absoluta. Vocês podem achar diversas leituras e referências sobre o que eu estou falando e fazer um cruzamento de informações. E a gente não precisa ficar também bitolado em cima de uma coisa, né? O que é legal disso, quando a gente entende sobre a chama gêmea, como eu falei, o meu chama gêmea tá namorando. E, cara, sinceramente, eu quero que eu seja muito feliz. Porque na hora que a gente tiver que ficar juntos, ele vai estar melhor. Não tem mais aquela vontade de querer resgatar e cuidar e curar ninguém. Você não quer nego cagado no teu campo. Você quer alguma coisa tipo alma gêmea, chama gêmea, ou num nível vibracional igual o seu pra cima. Relações kármicas, gente, resumindo, é aprendizado. Aprendeu? Tchau. Chão. Muda. Vai procurar pessoas que te elevem. Não conheceu pessoas que te elevem? Se eleve. Se eleve sozinho. Ai, não é legal. Cara, eu tô sem relação séria, acho que há uns 7 anos. Tive as coisinhas cara, foi o momento que eu mais me conheci. Uma hora vai chegar. E tá tudo certo. A gente tem um propósito muito maior que é se conhecer, se amar e se curtir. Se a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, é óbvio que a gente vai pegar os pães de bunda por aí. Que dá ordem, que quer controlar, quer fazer acontecer. Gente, na boa, vamos sair da caixa, vamos nos olhar e nos abrir para a magia que as relações podem nos oferecer, que é principalmente a gente se conhecer e se amar. Um puta beijo no coração de cada um de vocês. Deixa comentário com perguntas se quiserem, que vai ficar gravado. Uma ótima noite.